tudo é possível, somente creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente creio. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó meu Deus, por sua infinita graça e misericórdia, pelo seu amor e sua bondade, de ter nos proporcionado mais uma oportunidade para estarmos na tua casa, para te adorar, te exaltar e engrandecer o teu precioso nome, Pai. Deus, nossos corações se alegram, como o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é o que é a nossa alegria, Senhor, é quando estamos em contato com Teu Espírito, sabendo e tendo a convicção de que o Senhor fala através da Sua palavra. Queremos estar atentos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para falar. Unja nossos ouvidos e coração para receber, e também unja-me, Senhor, para falar de Ti nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o controle de cada coração, de cada espírito, que cada espírito que aqui está esteja sujeito ao Teu Espírito. Toma o controle deste ambiente, desta plataforma e de tudo que há aqui dentro, Senhor, seja liderado pelo Teu Espírito Santo. Assim pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus vos abençoe. Vamos aproveitar que estamos de pé e abrirmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 17, versículo 1. Estamos em pouco, né? Alguns irmãos estão ali em Maximiliano. Estivemos ontem ali e a presença de Deus foi notória. Deus realmente está se movendo e está movendo as águas naquela cidade. Era 7h25, ainda não havia chegado ninguém, e nós já tínhamos ouvido alguns falar que não ia dar nem meia dúzia. E ontem eu acho que nós estávamos umas 60 pessoas, mais ou menos, né, irmão Lourinho? Ontem, sexta-feira. Então eu creio que hoje nós usamos a nossa fé e estendemos a tenda lá na frente da igreja. Caso falte espaço lá dentro, nós temos lá fora também, né? Vamos crer que Deus está no controle de tudo, né? São Mateus capítulo 17, versículo 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, 3 altares, né? Um para ti, 3 tendas, melhor dizendo. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Amém. Podei-vos assentar, irmãos, que Deus acrescente as bênçãos sobre a leitura da sua palavra. Quantos receberam a mensagem ou pegaram a mensagem? A ele ouvi.
uma mensagem muito boa. E outro dia eu disse que nós damos oferta, pelas mensagens, mas pelo valor que damos à oferta, nem se compara ao valor que tem dentro destes livretos aqui, o qual nós chamamos de mensagem, Mas aqui dentro tem a palavra de Deus. Aqui dentro deste livreto tem o maná celestial. E nós queremos cumprir o que a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estamos cientes de que a boca de Deus para esses últimos dias, sim, foi um profeta, a mensagem de um profeta, trazendo e esclarecendo e também restaurando a fé dos filhos aos pais apostólicos, Levando nós de volta à origem, de onde começou a igreja primitiva. No parágrafo 22, se você tem essa mensagem aí com você e quiser acompanhar, eu vou deixar o mesmo título, não vou dar um subtítulo, e eu vou apenas ler alguns parágrafos, irmãos, e peço que você tenha paciência comigo, que possa exercitar essa virtude nesta noite, e ouvir atentamente o que o profeta nos diz a respeito dessa escritura que nós acabara de ler. O que eu creio que Deus estava fazendo aqui, uma das coisas para as quais gostaria de chamar sua atenção, creio que Deus estava tentando colocar ou seguir suas próprias leis. Deus tem que seguir suas próprias leis. Ele tem que viver em suas próprias leis. Essa é a razão pela qual eu creio que Jesus era mais do que um profeta. Jesus era Deus feito carne. São João capítulo 1, versículo 1, Deus não poderia ter enviado outra pessoa, nascida de um homem e de uma mulher, para tomar o lugar e ser, ou melhor, tragar a morte, porque esse Deus tinha que sofrer sua própria penalidade. Deus não podia morrer no Espírito, por isso Ele se fez carne e habitou entre nós a fim de suportar a morte, e nossa condenação foi colocada em seu precioso corpo, e Ele morreu por todos nós. Ali naquele precioso corpo, que está assentado à direita de sua majestade, esta noite, Deus não pode mais olhar para a doença, ela está condenada. Amém? Ele não pode mais olhar para o pecado, ele está condenado. Aí está a expiação, o corpo moído e ferido do Senhor Jesus, assentado à sua direita no céu. Isto é o que nos faz ter fé, porque Ele está ali para interceder sobre a nossa confissão. Deus também estava fazendo aqui o que chamamos na Bíblia de o posicionamento de um filho. Agora, no Antigo Testamento, quando uma criança nascia, um filho em sua casa nascia, esse filho era um filho assim que nascia, é claro, ele era filho do pai. No entanto, antes de se tornar herdeiro do reino de seu pai, ou da posse, esse filho primeiro tinha que ser criado e testado. Amém? Ele tinha que descobrir se esse filho era um filho verdadeiro ou se era apenas um malandro. E esse filho nunca seria herdeiro se não fosse qualificado para ocupar o lugar do pai. Estão vendo os requisitos? Mesmo sendo filho, ele tinha que ter um requisito e tinha que passar por aquele processo para ocupar o lugar do pai.
Então tudo o que o pai tinha era dado ao seu filho. É aí onde eu penso que muitos de nós, eu pulei, eu acho, irmãos, né? Não, pulei? Senão vocês não vão entender, né? Quem não está acompanhando não vai atender. Aqui, então vamos começar lá na metade. No entanto, antes de se tornar herdeiro do reino de seu pai, ou da posse, esse filho primeiro tinha que ser criado e testado. Ele tinha que descobrir se esse filho era um filho verdadeiro ou se era apenas um malandro. E esse filho nunca seria herdeiro se não fosse qualificado para ocupar o lugar do pai. Mas se ele fosse qualificado e ocupasse o lugar do pai, então tudo o que o pai tinha era dado ao seu filho. É aí onde eu penso que muitos de nós, irmãos pentecostais, cometemos um erro. Nós achamos que assim que nos tornamos filhos e filhas de Deus, tudo está resolvido. Não, simplesmente entramos em um lugar de teste. Os metodistas diziam que assim que eles gritavam, estava tudo resolvido. Os luteranos criam na justificação pela fé e achavam que estava tudo resolvido. Não importa em que tipo de posição Deus te colocou, você ainda está crescendo, indo adiante em direção à perfeição. E nunca, olha que interessante isso, irmão Carlos, e nós nunca alcançaremos esta perfeição até que Jesus venha. É tremendo isso, né, irmãos? Pois bem, no Antigo Testamento, Deus tinha seu reino do povo ordenado exatamente como seu próprio, sob as antigas leis. Um pai era dono de um pedaço de terra, tinha trabalhadores contratados e tudo mais, que trabalhavam na terra. Notamos que a versão Rei Tiago, em São João 14, lemos ali, que diz: na casa de meu pai há muitas mansões. Isto soa estranho, não soa? Mansões em uma casa, não sei se moft, ou moft, não sei como se pronuncia, um dos tradutores que eu estava lendo, tornou a frase mais ridícula do que isso. Disse: na casa de apartamentos de meu pai, há muitos apartamentos. Olha, como se estivéssemos indo para ter apartamentos para pagar aluguel. Não, isso está totalmente errado. E na época dos tradutores da versão Rei Tiago, segundo me disseram, eles traduziram no idioma da época. Agora, na Inglaterra, o rei era realmente o pai e todo o seu domínio era a sua casa. Isto está perfeitamente de acordo com o Antigo Testamento. O pai tinha seu domínio e ele era o governante neste domínio. E assim que a criança nascia, o pai, por estar tão ocupado com outras coisas, procurava um tutor ou um educador para seu filho. E então, sabendo que esse filho estava na linha de sucessão de tudo o que ele tinha, sua prioridade, seu bom nome e tudo o que ele tinha iria para esse filho, ele procurava o melhor professor que pudesse encontrar para ensinar essa criança. E Deus faz o mesmo com seus filhos. Estou tão feliz por ter nascido neste lar, tão feliz por ter nascido no lar da família de Deus, conforme Efésios 2:20, já não somos mais forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E Deus faz o mesmo com seus filhos. Quando um homem nasce no corpo do Senhor Jesus e se torna filho de Deus,
Deus procura nos céus o melhor tutor que Ele conhece para colocar sobre os seus filhos. Amém? Não estamos na mão de qualquer um, não. Aleluias. E não se trata de um bispo, mas se trata do Espírito Santo, que Deus colocou sobre sua igreja para criar sua igreja. Agora, se você pegar São João, capítulo 16, verso 12, você vai ver que Jesus disse: tenho muito que vos falar, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele não colocaria um bispo sobre sua igreja que não cresce nos dias que os dias de milagres já passaram e todo o sobrenatural se foi. Deus não faria isso. E o Espírito Santo foi enviado para governar e guiar a igreja. Deus deu ao Espírito Santo para fazer isso. Por isso, irmãos, que nós temos que ter certeza que quem está nos guiando para a vida eterna não é o pastor Ariel, é o Espírito Santo, através dessa mensagem. O pai não procuraria um homem para tentar bajular, como dizemos, e dizer: bem, agora ele vai, ele sabe que sou o pai, então ele vai, o filho, o pequeno renegado, assim, mas ele viria para bajular. Seu filho está indo muito bem. Ele não faria isso, porque todo o seu reino estava sobre aquele homem, aquele rapaz, aquela criança. Então não poderia ser qualquer pessoa. Ele conseguiria um homem que lhe dissesse a verdade. Não é isso que o Espírito Santo faz daqui? O Espírito Santo tem que dizer a verdade. Ele tinha que conseguir alguém que lhe dissesse a verdade, tanto para o moço como para o próprio pai. Pois queria saber exatamente o que estava acontecendo com aquele rapaz em todos os seus momentos de vida. Foi isso que Deus fez. Ele nunca confiou isso a nenhum papa. Ele nunca confiou isso a nenhum bispo ou qualquer outra coisa. Não, ele enviou o Espírito Santo à igreja para ser o professor da igreja. E ele vai ser o professor e o orientador da igreja. Portanto, o Espírito Santo será honesto com Deus. Este tutor que está nos guiando, que está nos orientando, ele irá reportar uma mensagem sincera diante de Deus. Eu vou tirar meu casaco aqui, você me perdoa, irmão, mas está calor, né? E só eu vim de casaco, né? Obrigado, irmão Carlos. Agora, esse orientador, esse tutor, deveria vir e contar ao pai como o filho estava progredindo. Você já se imaginou agora o Espírito Santo reportando uma mensagem diante de Deus, como você se comportou nesse dia? E como esse tutor deve ter ficado um pouco envergonhado se o filho estivesse se comportando mal. Como se o garotinho não estivesse interessado nas coisas da fazenda ou do reino de seu pai. Como o Espírito Santo deve se sentir hoje, quando se apresenta diante de Deus, com o rosto curvado e envergonhado, por assim dizer, tendo que receber um relatório de nossas indiferenças na igreja hoje. A gente leva só para o lado pessoal, às vezes, né? Mas o tutor, ele está cuidando de tudo o que acontece. Ele vem aqui na hora do refeitório e dá aquela supervisionada, vê como estão se comportando na hora da refeição.
Então ele vai lá e tem que reportar para o relatório sobre nossas indiferenças na igreja. Como colocamos de um lado todo o batismo do Espírito Santo, como as igrejas estão tendo uma aparência de piedade e negando o seu poder. Às vezes a gente pensa que, muitas vezes a gente tem a concepção de que o poder de Deus é só a manifestação de maravilhas, de milagres, de dons operando. Não. Paulo disse em Coríntios 1,18, que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o poder de Deus está na pregação também. Suas filhas, como ele deve se envergonhar, tendo aparência de piedade, negando o seu poder, negando a palavra. Como ele deve se envergonhar ao dizer, suas filhas estão se vestindo de forma imoral. Eu penso que o Espírito Santo fala isso com o coração partido. Pensa bem, um tutor lá ensinando o filho, sabendo que o filho tem tudo para se dar bem, tem tudo para ser salvo, tem tudo para ter a vida eterna, tem tudo para não se dar mal no final da jornada, e o tutor olhando ali, e aquele filho desperdiçando tudo aquilo que o pai lhe deu. Como ele deve se envergonhar ao dizer, seus filhos não conseguem nem concordar uns com os outros o suficiente para ter uma reunião. Isso é o Espírito Santo reportando agora, né? O tutor reportando. Nem para ter uma reunião. Como eles estão zombando do seu povo, que foi chamado e cheio do Espírito. Como o Espírito Santo deve se sentir ao apresentar-se diante de Deus com mensagens como essa? Voltando, dizendo que estão tendo uma aparência de piedade, eles não creem mais no sobrenatural, eles nem mesmo vão à igreja nas quarta-feiras. O seu filho não quer mais saber de orar. O pastor vai lá e fala, nós temos culto na quarta-feira, mas eles não vão mais. E tem alguns que já faz aniversário que não vêm mais orar. Sabe, ficam para assistir a algum programa de televisão, uma novela, gospel, né, que agora tem, que algum programa favorito. Como deve ficar o coração desse tutor? E ele reporta então, lá 28, e os dons que tu envias à tua igreja para confirmar tua palavra que tu prometestes, as pessoas se afastam e chamam de obras do diabo. Agora lembre-se, o Espírito Santo tem que levar a Deus tudo o que todo cristão professo diz sobre isso. Porque ele enviou. Bem, pode que o pai diga, você tentou? Você bateu a porta do coração? Bati. Eu bati noite após noite. E eles não deram ouvido, eu chamei. Eu tentei. Eu falei através da pregação, mas eles não deram ouvido. Como ele deve se sentir? Como pode? Ele confiou em nós. Como fez com Adão e Eva, colocou-os no jardim do Éden e confiou que seriam corretos, que obedeceriam a sua palavra. Mas eles caíram, e assim que o homem tiver algo sobre o seu controle, ele cairá todas as vezes. Ele não consegue se sustentar sozinho, nós não conseguimos nos sustentar sozinhos. Nós não conseguimos nem mesmo vir à igreja sozinhos. É necessário Deus para sustentar. Então notamos novamente que quando
E se aquele garoto fosse um bom rapaz? Oh, como o professor estufaria o peito, caminharia até o pai e diria: estou tão feliz, Senhor, em me trazer essa mensagem de como seu filho está progredindo. Ele é tão inteligente quanto pode ser. Ele é exatamente como você. Ele é como diríamos, tal pai, tal filho. Ele é exatamente como você. Ele ama a mesma coisa que você ama. Ele faz o trabalho exatamente como você fazia quando estava lá. Aleluias! Esse é o tipo de igreja da qual o Espírito Santo gosta de dar testemunho diante de Deus. O tipo de obras de Jesus, que Jesus disse: as obras que eu faço, vós também fareis. É desse tipo de igreja que o Espírito Santo gosta de testemunhar diante de Deus. Então, se aquele garoto, aquele filho, não obedecia, e não era um filho obediente, ele nunca deixava de ser filho. Olha que coisa tremenda. Ele nunca deixava de ser filho. Ele permanecia um filho, contudo, não tinha herança. Agora, não queremos ficar neste lugar. A igreja deveria estar a 1000 milhas mais adiante. A 1000 milhas mais adiante. Na estrada do que está esta noite. As bênçãos pentecostais têm caído sobre as pessoas aqui na América há 50 anos. E se alguma coisa estamos declinando em vez de avançar. Para que você está pregando assim, irmão Brana? Quero ver a igreja de Deus em profunda sinceridade. Sinceridade. Quero ver as velhas reuniões de oração à moda antiga. Quero ver os momentos em que eles não podem deixar a igreja. Eu estou ansioso para isso, irmãos. Eles simplesmente ficam a noite toda, e oram, e jejuam, e clamam até que Deus responda. Mas está difícil, porque estamos cansados até com essa leitura. Oh, em vez disso, parece que o amor se esvaziou de nós. O amor de Deus, o amor. Bem, um verdadeiro cristão mal pode esperar. Quando a campainha toca, ele está no banco da frente e pronto com o inário na mão. Mas agora nós dizemos: oh, que coisa, eu não sei. Oh, bendito laço que nos une nossos corações no amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele lá de cima. Quando nos separamos, isto nos causa dor interior, mas ainda estaremos unidos em nosso coração e esperamos nos encontrar novamente. Este era o sentimento da igreja primitiva. Quando um culto se ia se encerrando, o culto ia acabando, os irmãos se abraçando, chorando, já com saudade um do outro, dizendo: quando nós vamos nos ver novamente? Aquele desejo, aquela vontade, aquele amor. É assim o verdadeiro cristianismo, é uma experiência viva. Pentecostes não é uma denominação, Pentecostes é uma experiência que qualquer pessoa pode ter se desejar tê-la. É algo que você experimenta, é o Espírito Santo.
E assim, quando esse rapaz, se ele crescesse dessa forma e não se tornasse obediente, não tivesse o desempenho de seu pai, não tentasse levar adiante os negócios de seu pai da mesma forma que o seu pai fazia, então esse filho perdia toda a sua herança. Outro irmão tinha que tomar o seu lugar. Hoje, se tentarmos apresentar a igreja diante de Deus apenas sobre credo ou teologia comum de uma igreja, não é assim que Jesus apresentou a igreja diante do Pai. Deus quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, fazendo as mesmas obras que Ele fez quando esteve aqui na terra. Esse é o tipo de igreja que o Mestre, o Tutor, Espírito Santo, vai querer apresentar diante de Deus naquele dia. E como eu disse a vocês uma vez aqui, o contrato no Antigo Testamento, quando era escrito e depois dividido, quando eles se juntavam, tinha que se encaixar, cada pedaço de papel tinha que se encaixar perfeitamente e todo o programa tinha que se alinhar corretamente. Deus confirmou seu pacto com o povo por meio de Isaque até Cristo, e no Calvário ele rasgou o Messias. Ele tomou o corpo e o colocou à sua direita e enviou o Espírito Santo para a igreja. E a igreja terá que ter o mesmo Espírito, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez, ou nunca irá no arrebatamento. Esse é o outro pedaço do papel. Cristo no Calvário fez um pacto, e Ele precisa desse outro pedaço que é o Espírito Santo, para se encaixar. E se você não tiver esse pacto, se eu não tiver esse pacto, quando Ele vir, não vai ter encaixe. Você pode pegar qualquer outro pedaço e rasgar, não vai se encaixar perfeitamente, porque é somente o Espírito Santo, por isso que Ele foi, mas Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo para a igreja. E se você não estiver nas mesmas coisas que Jesus fez, você nunca irá no arrebatamento. Pegue esse pedaço de papel aqui e divida o que eu fiz agora. Você nunca conseguiria imitá-lo, nem se quisesse. Você não pode personificar uma vida cheia do Espírito. Eu não posso personificar uma vida cheia do Espírito. Não, nós não podemos fazer isto. Tem que voltar com o mesmo papel para que as letras venham exatamente como estavam. Aleluias! É exatamente assim que a igreja deve ser. Jesus estava sempre cuidando dos negócios do Pai, fazendo o que era certo aos seus olhos, não apenas fazendo isso e aquilo, o que a igreja passa a fazer, mas tratando dos negócios do Pai. E Jesus tinha o testemunho: eu faço sempre o que agrada o Pai. O tipo Enoque, antes da transladação, Enoque andou com Deus 500 anos e teve um testemunho de que agradava a Deus, e ele foi um tipo da igreja raptada. Da igreja que não provará da morte, mas estamos a quem? Então aquele filho, Deus teve que levantar outro filho. E se os pentecostais falharem com Deus, Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Deus pode chamá-lo dos luteranos, Deus pode chamá-lo dos batistas, dos presbiterianos. Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Alguém vai ver a visão e levá-la adiante. Não tenho a intenção de ensurdecer vocês ou assustar os bebês, mas eu fico com muita energia e simplesmente tenho que deixar escapar. Aqui o profeta fala, porque ele estava falando muito alto, né? E eu também já comecei até a falar alto aqui. Porque sei que o próprio Espírito Santo que escreveu a palavra está aqui confirmando-a.
palavra por palavra, letra por letra, regra sobre regra. Oh, aleluias! Um pouco aqui e um pouco ali, retenha o que é bom, pois a Bíblia diz, por lábios gaguejantes e por outra língua falarei a este povo. Este é o descanso, aleluias, o sábado, né? Tudo isso eles não quiseram ouvir, pois a palavra vem, letra por letra, regra sobre regra. Agora, se aquele filho não obedecesse, não estivesse envolvido nos negócios do pai, Deus poderia suscitar outro filho para ele, e é isso que ele tem feito através das eras, suscitando um Lutero, suscitando um metodista, suscitando um nazareno, suscitando um peregrino da santidade, suscitando um pentecostal, e ele continuará suscitando e suscitando e suscitando, até que ele obtenha um. Aleluias! Aí o profeta disse: Deus, espero viver para ver esta igreja quando ela se levantar no poder e na beleza da ressurreição, com os poderes de Deus operando através dela, sinais e maravilhas, seguindo os crentes, como ele fez no Novo Testamento. Deus em seu poder e em sua força, oh, quão maravilhoso isto será! Então, se esta igreja obedeceu, tudo o que está na palavra, como tutor gostaria de vir ao Pai e dizer: Ele é simplesmente maravilhoso, porque a obra é feita exatamente do jeito que tu fizeste. Eles estão pregando o evangelho do mesmo jeito que você deixou para pregar. Entende o que eu quero dizer? Aquele teu filho lá embaixo, pai, está realizando o trabalho. Tuas instruções, letra por letra, do jeito que tu fizeste. Esse é o tipo da igreja. É essa que Deus quer. Então, como o pai diria? O pai diria: estou muito orgulhoso desse filho. Sabe o que acontece? Quando ele está recebendo sua instrução, seu treinamento, ainda assim, ele pode não ser capaz de exercer toda a autoridade. Ele ainda não a tem, nós ainda não a temos. Ele ainda é um filho, mas não foi posicionado. Agora vocês, ministros, sabem o que eu quero dizer, posicionamento de um filho. Agora, se aquele filho provasse ser o tipo correto de filho, amava os negócios do pai, mantinha-se correto com as instruções, o pai então, em um certo dia, levava aquele filho diante do público, o colocava em um lugar alto, o vestia com uma bela vestimenta, e ele tinha o que eles chamam de adoção de um filho, ou colocação de um filho na posição que ele ocupava. Eles faziam uma cerimônia, e então o pai dizia: este é o meu filho, eu o adoto ou o coloco em posição. E se eles tivessem cheques naqueles dias, o nome daquele filho no cheque era tão bom quanto o nome de seu pai. Aleluias! Porque ele havia se posicionado, e o filho podia demitir quem quisesse, podia contratar quem quisesse, ele estava em plena posse de tudo que o pai tinha. Agora vejam, Jesus havia provado a Deus que ele tinha sido o tipo certo de filho, e Deus o levou ao cume do monte, trouxe testemunhas ali, testemunhas celestiais e testemunhas terenas, e o vestiu de imortalidade. Quando eles olharam, disseram: suas vestes resplandecem como o sol. Algo sobrenatural aconteceu, suas vestes brilhavam como o sol no meio-dia, tão brancas quanto podiam ser. Deus colocou sobre ele o manto de imortalidade, mostrando que o havia recebido. Aleluias!
essa é a coisa que Deus fará com seus filhos aqui na terra algum dia. Ele te chamará à parte. Igreja, se você tão somente lhe obedecer e ficar com esta palavra e crer nela, e Ele colocará na igreja, antes da vinda de Jesus Cristo, Ele colocará isto na igreja. Todos os poderes que Cristo tinha em si estarão na igreja. Tudo o que Deus era, Ele derramou em Jesus. Tudo o que Jesus era, Ele está prestes a derramar na igreja. Aleluias! Deus, querendo que sua obra fosse feita, o enviou ao seu filho. O filho, querendo que a obra fosse feita, o enviou à igreja. Aleluias! Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Aleluias! Naquele dia, porque o mesmo poder de Deus que estava em Jeová Deus, repousou em Jesus Cristo, e o mesmo poder que repousou em Jesus Cristo, repousa nos filhos posicionados no corpo de Cristo. Aleluias! Posicionamento de um filho, leve-o a um certo lugar, faça uma cerimônia diante dos anjos e coloque-o posicionalmente o que ele é no corpo de Cristo. Então essa pessoa tem a autoridade. Deixe-me dizer isto. Ainda que vocês me considerem um fanático a partir desta noite, a mesma coisa de que estou falando será feita. Haverá um poder colocado na igreja, e agora está chegando, que o Espírito Santo ungirá as pessoas de tal maneira que falarão a palavra, e ela própria criará ali mesmo. Isto é Deus posicionando a sua igreja. Tu terás o mesmo poder, eu terei o mesmo poder que Jesus teve. Aleluias! Oh, o Espírito Santo está ungindo a igreja. Não temos visto poderes como os que estão vindo à igreja agora. Eu sei disto por experiência. Diga a esta montanha que se mova, não duvide em seu coração, mas creia o que você disse, se realizará. Você pode ter o que disse? Tem alguma montanha aí, irmãos, que você tem que mover? Você pode dizer a palavra. A colocação da igreja em posição, onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra na igreja, então as bocas dos críticos serão fechadas. Será um curto período. Jesus desceu do monte e foi direto para o Calvário. Observe, não demorará muito tempo, mas estará aqui este poder vivificador. Aleluias! Pois bem, quando houve a operação do sobrenatural na dedicação, quando a operação do sobrenatural, isso entusiasma as pessoas, faz com que elas se empolguem e fiquem descontroladas. Quando Moisés operou o sobrenatural no Egito, houve uma multidão mista que saiu com eles e causou problemas no acampamento. Vocês sabem disso? Todos os leitores da Bíblia estão cientes disto. Produziu uma multidão mista, crentes misturados com incrédulos, causou problemas no acampamento mais tarde. Quando a operação do sobrenatural, as pessoas ficam tão entusiasmadas e acabam errando. É a mesma coisa que aconteceu na esfera pentecostal de vocês. Houve a operação do sobrenatural. Deus derramou a primeira coisa, o dom do Espírito Santo, para permitir que as pessoas falassem em línguas. E então eles tiveram muita personificação disto, imitação carnal. Os homens se ajoelharam e diziam uma palavra repetidamente até conseguirem algum tipo de língua para falar. Ou o sobrenatural começa a se manifestar de alguma forma, então alguém tenta imitá-lo. Vocês sabem que Deus nunca fez dois homens iguais?
Não há dois de vocês em todo o mundo, ou nunca houve que tenha a mesma impressão digital. Deus faz os homens diferentes, e Ele tem diversidade de dons, e os envia à sua igreja, mas nós nos limitamos a um só. E aí está, vocês veem? Vocês não obtêm a sabedoria do Espírito. Essa é a razão pela qual Deus pode nos colocar na posição em que deveríamos estar em seu corpo. Pois a um é dado esse tipo de dom, a outro esse tipo de dom, e a outro tipo de dom, e assim por diante. Mas todos no mesmo corpo. Aleluia! Porém queremos ser o quê? Exatamente como aquele outro. Você não pode fazer isto, você deve usar a sabedoria da palavra. A Bíblia é o que é o nosso projeto, é o nosso guia, é a nossa bússola. Assim sendo, quando esse filho era posicionado, Deus posicionou seu filho pela mesma lei que ele ordenou para eles. Agora, como ele havia ordenado que haveria morte pela desobediência, Deus desceu e se fez carne e tomou a desobediência sobre si e morreu pela raça humana sobre a qual ele colocou a morte. Ou melhor, eles trouxeram a morte sobre si mesmos e tomou a morte por eles para que pudesse redimi-los. No posicionamento de um filho que ele tinha as ordens do Antigo Testamento, aleluias, Deus desceu e posicionou seu filho Jesus, seu próprio filho, enquanto ele subiu ao monte, e de repente o anjo do Senhor veio, e o poder do Senhor os cobriu com sua sombra, e suas vestes começaram a brilhar como o sol, e eles viram Moisés e Elias, lhe apareceram, e falando com ele, veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado habitar, a ele ouvi. Todos os poderes nos céus e na terra foram dados a ele. Ele havia sido obediente, ele era o filho de Deus. Então Deus posicionando o seu próprio filho: ouvi, escutai-o. Pois bem, o que aconteceu lá? Assim que se operou o sobrenatural, Pedro ficou todo entusiasmado. Olha que ensinamento que nós vamos ter aqui agora. Vou lhes dizer o que vamos fazer. Vamos construir 3 tabernáculos. O sobrenatural deixa as pessoas tão entusiasmadas que elas saem querendo abrir igreja de tudo que é lado. Vamos abrir 3 tabernáculos. Fazer 3 denominações diferentes. É o profeta que está dizendo aqui. 3 tabernáculos diferentes. Teremos um para que os que desejam guardar a lei de Moisés. Vamos deixá-los adorar neste tabernáculo. Um para os que desejam guardar o que os profetas disseram. Vamos deixá-los adorar neste tabernáculo, e aquele tabernáculo ali, e aquele tabernáculo lá. Oh, não. E aquele para que os desejam crer que Jesus disse: nós os deixaremos naquele tabernáculo. Fico feliz que Jesus tenha impedido isso. E se tivéssemos guardado a lei tem justiça sem misericórdia. Você não pode ser salvo pela lei, não tem salvação na lei. A lei apenas condena você. Ela diz que você é um pecador e culpado, mas não tem misericórdia. É um policial que te lança na prisão sem nenhuma maneira de sair. Fico feliz por não termos o que ouvir Moisés, porque ele trouxe a lei e os profetas eram a justiça. Eu não quero a justiça de Deus, não, eu quero a sua misericórdia, não justiça. Se eu tivesse justiça, eu seria condenado. Eu quero misericórdia, eu não imploro por justiça, eu imploro pela sua misericórdia. Elias, aquele que representava os profetas, ele subiu o monte, se assentou lá, ninguém deveria se aproximar dele, e um rei louco enviou 50 e disse: se sou homem de Deus, que desça fogo e te consuma. Justiça, a palavra. Os homens, aquele capitão com 50 homens, quando Zedequias, quem não sabe da história, Acasias, melhor dizendo, foi e mandou aquele capitão com 50 homens dizer para levar Elias até ele.
Eles chegaram lá: ó homem de Deus, desça daí que nós queremos te levar. E Elias disse: se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma vocês tudo. E a palavra do profeta era a boca de Deus falando, e aquilo tinha que acontecer. E foi isso a primeira vez, e foi a segunda vez, até que o terceiro se humilhou. Se ele não se humilhasse, até eles seriam queimados, porque a palavra de um profeta tem justiça. Eu não quero isso. Mas antes que Pedro terminasse de falar sobre aqueles 3 diferentes tabernáculos, a voz falou da glória e disse: este é o meu filho amado, a ele eu quero que vocês ouçam. A esta palavra, não a Beltrano, não a fulano, mas esta palavra, porque essa palavra é Deus. Não importa onde você esteja, escutai-o. Não importa o que qualquer coisa diga, o que a mamãe diga, o que o papai diga, o que a lei diga, ou o que qualquer outra coisa diga, escutai-o, ele é a voz eterna. Deus o posicionou como seu mediador, como seu pai, como seu Deus. Este é meu filho amado. Amém? Amigos, último parágrafo. As pessoas desta nação e deste mundo, à medida que viajo por ele e percebo que estão tão famintas por um cristianismo real e genuíno, temos tanta maquiagem, tanta encenação, tanta personificação, que o mundo está realmente faminto para ver algo real. Que golpe outro dia, quando o senhor Billy Graham deixou aquele bando de pagãos ficar lá e desafiá-lo com o evangelho que ele estava pregando? Não sei o que eu faria, mas creio que seria como os jovens hebreus: nosso Deus é capaz de nos livrar desta coisa. Agora, nunca deixarei que o evangelho seja pisoteado. Veja, chegou a um ponto, amigo, onde o mundo está tão horrível que vai fazer você provar cada centímetro de terreno em que está pisando. Satanás vai fazer isso, e está chegando um tempo em que as personificações e os pensamentos carnal serão extirpados do real e verdadeiro corpo de Cristo, e ele terá um corpo puro, santo e cheio do seu Espírito, andando em seu Espírito e fazendo as obras que ele fez. Escutem o que o profeta fala neste último parágrafo que eu estou lendo, 44. Olha o que ele fala: sejam fiéis a isso. Não à igreja, não ao pastor, não a um bispo, não a um homem, mas sejam fiéis a esta mensagem, a ele ouvir, mas não só ouvir, praticar o que ouve. E se existe algo ou uma torre que está anunciando o evangelho aqui nesta cidade de Erechim, que foi vindicada pelo Senhor Jesus Cristo, um ministério vindicado é este aqui de Erechim. É através deste púlpito você deve ouvir esta palavra, porque se existe um ministério reconhecido nesta cidade, é daqui, e vocês são prova disso, porque foi através de você que isso foi vindicado. E Deus precisa disso para vindicar. Prestai atenção nisso. E se você tiver essa mensagem, chega em casa e termine de ler, para você ver como Deus é maravilhoso. Deus está posicionando um corpo. Deus não está dividindo o corpo. Deus está posicionando. Deus não está rasgando a igreja para um lado e para o outro. Deus está unindo. O poder de Deus é para unir a igreja, e não tirar um daqui e de lá e jogar um para cada canto. Não, esse não é o poder de Deus. O poder de Deus veio para trazer no mesmo espírito, numa mesma fé, no mesmo objetivo, crendo num único e soberano Deus. Fique com esta palavra, meus irmãos, que Deus os abençoe no nome santo do Senhor Jesus Cristo. O nosso intuito é trazer a mensagem da hora.
não para pescar em aquário, mas pescar no rio. Estamos fazendo esse trabalho em Maximiliano de Almeida, estamos pescando em rio, não em aquário. Eu já não sou um bom pescador, mas quando me convido para pescar, eu vou no rio e não no aquário. Vamos nos pôr de pé. Você está feliz por ser parte deste corpo, irmão? Deus tem comissionado você nesta era a qual estamos vivendo, para representar o evangelho da hora, para representar o que realmente nós professamos crer. Não estamos crendo em homem, em teologia, em psicologia, não. Nós cremos na verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos inclinar nossas frontes, e aqui chegou um pedido de oração. Oração em favor de Isaías, oração em favor de Fatimina, que não está bem de saúde. Vamos orar, irmãos, por esses pedidos, creio que é esses. Se você tem um pedido, faça conhecido no levantar da sua mão e coloque diante de Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, te agradecemos por esta mensagem, te agradecemos, Senhor, pelo poder que há na pregação, pelo poder que há no evangelho da cruz, Pai. Esse evangelho, ele transforma a alma, transforma coração, transforma de dentro para fora, Pai. Faz mudar as nossas atitudes, faz mudar os nossos pensamentos, faz mudar tudo aquilo que pensamos ser correto, Pai. Mas o Senhor é quem nos posiciona no caminho certo e nos coloca nas veredas da Tua justiça, Pai. Oramos, Senhor Deus, juntamente com a Tua igreja, sobre estes pedidos que vieram, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos qualquer espírito de enfermidade, qualquer espírito de depressão, qualquer espírito de doença, seja desfeito pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, Pai. E abençoa-nos, ó Deus, a sermos um povo unido, a chegar naquele dia, ó Pai, como a igreja primitiva, que estava no mesmo espírito, na mesma fé, num só objetivo, crendo num só Deus, para que aquele vento veemente, impetuoso, possa invadir os nossos corações, Pai. Ó Deus, e assim sermos batizados com o Teu Espírito Santo, Pai. É isto que estamos buscando, o Teu poder vivificador no nosso meio, e que ao olharmos para cada irmão, para cada próximo, para cada pessoa, possamos amar um ao outro como o Senhor nos amou, Pai. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração, este é o meu pedido, Senhor. Oh, humildemente eu peço, alcance-nos, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, e assim possamos, ó Deus, chegar diante de Ti com um coração puro, limpo, sem nenhuma mancha, Senhor, mas purificado através do sangue do Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário. Em nome do